Olá, muito boa noite. São 19 horas e 16 minutos desta quarta-feira. Quarta-feira, não, hoje não é quarta-feira, hoje é quinta-feira. Eu já estou perdida no tempo, até porque as coisas foram bastante tumultuadas neste dia de hoje, a partir do meio-dia, com a notícia de um grave acidente aéreo no Rio de Janeiro, e que vitimou, entre outras pessoas que estavam dentro de um pequeno avião, o ministro do STF, Teori Zavascki. Nós iniciamos esse nosso programa de hoje com essa notícia, vamos falar de outras também, mas não tem como dar destaque na Atualidades Pampa desta quinta-feira no terrível acidente que vitima um homem como o ministro Teori Zavascki, ministro do STF, e que estava sendo protagonista de um momento muito importante do nosso país, numa operação como a Lava Jato, e que causa um impacto muito grande e deixa uma interrogação maior ainda. Como ficarão as coisas a partir de agora? Porque a partir do momento em que a família do ministro Teori Zavascki publicou, o filho dele publicou numa rede social que eles tinham sido comunicados, né? Porque até então os veículos de comunicação ficam, olha, ele está entre as pessoas que estavam dentro do avião, enfim. Então, começa a se falar o que acontece a partir de agora e o que isto significa. É mais um acidente aéreo e mais uma vítima envolvida numa situação muito grande na qual está envolvido o Brasil já nesses últimos anos. E nos últimos dias ele tinha anunciado que ele voltaria antes das férias, né? Diminuiria as férias para voltar à relatoria e também à análise das delações da Odebrecht, né? Em especial a de Marcelo Odebrecht, dizendo que não poderia parar, né, a continuidade do processo, que isso poderia prejudicar o processo. Então ele já tinha descansado bastante, então ele iria voltar a Brasília para então fazer essa análise exatamente dessa delação. E tinha colocado o prazo mais ou menos para fevereiro para dar o seu veredito, né? Se aceitava, se homologava ou se não homologava. Claro, fica o questionamento: quem vai substituir, quem vai relatar agora o processo da Lava Jato. Existem algumas teorias, existem algumas interpretações. Posso dar a lei? Qual é a lei? A lei diz que, pelo princípio do juízo prevento, o novo relator da Lava Jato será o novo ministro indicado pelo presidente Michel Temer. Mas aí tem a questão de urgência, de um processo de urgência, como foi o do Joaquim Barbosa. Como foi do Joaquim Barbosa, a ação não pode ficar parada. O que acontece? Isso vai deixar um tempo, né? Exatamente, isso leva um tempo, porque a indicação de Michel Temer também tem que passar por sabatina, por isso, por aquilo, então poderia demorar de 30 a 60 dias se tivesse uma indicação agora instantânea. A indicação de um relator substituto parte da presidente do STF, mas ele será um relator substituto. A titularidade da relatoria, pelo princípio do juízo prevento, será do ministro, o novo ministro nomeado pelo presidente Michel Temer. Olha bem, eu não estou fazendo juízo de valor, estou dando a lei. Está colocando que está escrito na lei, mas existem as interpretações. Marco Aurélio. Não, Marco Aurélio hoje defendeu exatamente isso, que existe uma situação de urgência nesse caso, nesse processo, que não se pode esperar mais tanto tempo. Também existe a questão de quem já andou tendo contato com esse processo da Lava Jato, e alguns ministros já tiveram, inclusive ele, né, Marco Aurélio, né? Tem a questão também dos integrantes da turma, que deveria ser um dos integrantes da turma que o Teori Zavascki compunha, que é a segunda turma. Eu vou ser honesto aqui, se a relatoria da Lava Jato for pro Lewandowski, pro Toffoli, pro Fux, ou pro Marco Aurélio, acabou. Acabou a Lava Jato. O Gilmar Mendes também, bota nessa turma. Bom, sabe que é óbvio que agora as coisas vão começar a surgir das mais diversas formas, e é muito engraçado quando, a partir do momento em que efetivamente foi divulgado, assim, foi assumido, se aceitou que ele estava entre as vítimas, não sobreviveu ninguém, e o filho dele publicou
né, que morreu, o pai, fomos comunicados, o pai faleceu no acidente, enfim, não resistiu, né, e morreu. Aí já passei por pessoas que eu disse assim, pois é, o que aconteceu? Mataram ele. Todo mundo disse assim, mataram ele. Agora começa a teoria da conspiração. Exatamente. Mas é que é muito estranho, né, gente? Vamos combinar. Ele anuncia que voltaria, né, antes das férias. É o que estava com a pauta bomba, né, nas mãos. E todos os olhares, todas as notícias diziam isso. Agora o Lula vai ser preso. Estava todo mundo esperando a lista do teoria, agora o Marcelo Odebrecht vai falar, delação, não sei o quê. Quer dizer, e acontece uma coisa dessas, é muita coincidência. E nós temos um telespectador que mandou um e-mail já de imediato, né? Até eu acho que antes mesmo de nós começarmos aqui o programa, e que ele nos relembra, claro que foi, é que eu estou procurando aqui o e-mail, que foi numa outra circunstância, né? Uma outra circunstância, mas foi no dia 26 de maio, às 23h06, quando o filho de Teori Zavascki, o Francisco Pren Zavascki, numa outra circunstância, aqui em Porto Alegre até, que ele estava sendo muito assediado, enfim, ele dizia assim, é óbvio, disse o Francisco, que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há, isto é, que criminosos do pior tipo, conforme o MPF afirma, Ministério Público Federal, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer, porém alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado. Claro que ele disse isso numa outra situação. Não, diz que o próprio ministro, desculpe, Cris, o ministro tinha solicitado a segurança, sim, mas nos últimos tempos ele já tinha dispensado, porque ele não estava mais se sentindo ameaçado. Que antes mas ele vinha se sentindo ameaçado. Mas ele vinha, e nos últimos meses é que ele tinha dispensado a segurança. E o Teori chegou a comentar sobre essa postagem do filho e ele desconversou, ele falou com a Agência Brasil, disse que mas não. Isso na época, né? Sim, que foi em maio, né? Na época. Mas disse que não era nada grave, né? Ele chegou a comentar, mas despistando. Bom, vamos lá. Deixa eu passar algumas informações e vocês, por favor, façam um juízo de valor em cima delas. Primeira, o ministro Teori Zavascki era um ministro absolutamente discreto. Ele não trazia a público, digamos assim, as circunstâncias da Operação Lava Jato. E por conta disso, ele não trazia a público também as ameaças que recebia. Mas era sabido que ele recebia ameaças. Ele estava protegido por uma equipe de 14 policiais que se revezavam entre a segurança do ministro e dos seus familiares. As ameaças vinham aumentando a partir do momento que o ministro começou a receber e a avaliar a delação premiada da Odebrecht. O ministro voltou mais cedo, como já foi dito aqui, das férias. Porque ele estava indo para Angra ainda encerrar as férias. Para ficar no amigo dele. A minuta já está pronta, a minuta da delação premiada da Odebrecht já está pronta, ele ia levar ao plenário, mas já estava pronta, já era de conhecimento de muita gente essa minuta, e ela, portanto, seria uma, digamos assim, a delação bomba. Bom, o que acontece? Teoria da conspiração de um lado, fatos do outro. Vamos aos fatos. O avião que estava o ministro, um King Air C-90, fabricado pela Beechcraft americana, é um avião absolutamente seguro, um projeto dos anos 70, que até hoje é vendido, claro que modernizado, painel, motores, enfim. Esse avião é considerado um avião seguro, está aí a imagem dele. É um avião que tem uma autonomia de 2.300 quilômetros, atinge velocidade máxima de 540 quilômetros por hora, aceita configurações de 4 até 8 passageiros, com mais conforto, poltronas mais largas, espaço entre as poltronas 4 ou até 8. Essa aeronave tinha 6 lugares, era uma aeronave revisada. A ANAC emitiu uma nota oficial há poucos instantes, dizendo que a aeronave estava perfeitamente regular, com as revisões, tinha autorização, o piloto era habilitado. O piloto não era o dono? Assim... Acho que sim, era o dono. Estava junto. O que eu tô colocando, amigo dele. O que eu estou colocando é que, bom, conversei no meu programa hoje com várias autoridades, dentre eles o Major Brigadeiro do Ar Dias, que é nosso amigo aqui
da Pampa, ele passou uma série de informações, ele conhece a fundo essa aeronave, o King Air C-90, diz que é uma aeronave muito boa, muito seguro, não é uma aeronave que tem registro de acidentes significativos, tem mais de 7 mil aviões desse voando no mundo, uma aeronave para curta distância, e que é preciso aguardar as investigações. Aí a prudência do militar falando. Conversei também com o Dr. Kinijinic, que é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é amigo pessoal do ministro Teori Zavascki e da família, e que é também piloto de avião. Ele disse que o ministro Teori Zavascki sempre foi bastante discreto em relação a ameaças e a Lava Jato. Se mostrou chocado, mas disse que nunca tomou conhecimento de fatos maiores que envolvessem a segurança do ministro. O filho do ministro, pela sua página no Facebook, sempre se mostrou muito preocupado com as ameaças que recebia. Bom, vamos agora ao aspecto técnico. A aeronave, num primeiro momento, foi retirada da água. A aeronave tinha danos nas pontas das asas e danos na cauda. Portanto, a aeronave caiu inteira na água. O que leva a crer que o piloto pode ter tentado jogar a aeronave na água. Sim, um pouso. Não teve explosão, não foi o que aconteceu com o Eduardo Campos, onde a aeronave desapareceu, só sobrou metade de uma turbina. Sim. Esse avião, o King Air, foi retirado inteiro, a estrutura inteira da água, portanto não houve, preliminarmente pode-se afirmar que não houve nenhuma explosão, nada que destruísse a aeronave. E essa aeronave tem caixa preta? Não. É uma aeronave pequena que tem... Não tem sim, claro perdão. É o F-90 que não tem. O C-90 tem. O F-90 que não tem. Porque a Beechcraft fabrica o A-90, o B-90, o C-90 e o F-90. Mas não deveriam todas as aeronaves ter? Depende da aeronave. Agora, o mais estranho de tudo, que eu estou observando, é que esse avião caiu a 2 quilômetros da cabeceira da pista. Na cabeceira da pista. A exatamente 2 quilômetros. Eu falei com diversas pessoas agora, até me espantei com essa notícia. TV Globo dando a cada 2 minutos, abrindo câmera. O mais importante foi o mau tempo, né, Marne? A diferença é essa. É o mordomo, é o primeiro suspeito. Péssimo, chovia muito. Até um determinado horário, eles não tinham conseguido ainda tirar, içar o avião de dentro d'água. Agora, você vê que por 2 quilômetros esse avião é um avião belíssimo, a narrativa do Vitorino foi perfeita, esse avião usado nos Estados Unidos, todo executivo americano tem esse avião. Todo executivo americano que tem dinheiro, evidentemente, possui um avião desse porte e é estranho. Realmente, a aeronáutica vai ter que fazer um levantamento, como sempre faz, neste avião, para saber o que realmente aconteceu. Agora, o que vocês falaram, o mau tempo aí foi fundamental. Mas não é o suspeito. Não é um aviãozinho qualquer, é um bom avião. É um bom avião. O suspeito, o mordomo dessa história é o mau tempo, é o primeiro suspeito. Eu não quero acreditar que houve um atentado, eu acho que não foi. Eu também acho que não. O Brasil não poderia chegar a esse nível, porque isso aí me lembra a Colômbia dos anos 80, onde a maioria dos procuradores, o cartel de Medellín botava uma bomba no avião. Eu espero que realmente seja alguma coisa, uma pane no motor do avião, ou um mau tempo, ou uma falha do piloto, porque se houver um atentado, a nossa democracia foi pro... E na Itália? Tu acredita que possa... Obrigada, Roça. A Carla Baixinho disse assim, pode? Não, eu não duvido de nada. Eu também não duvido de nada. Eu quero explicações do que aconteceu com o avião. Eu acho muita coincidência. A gente não pode descartar nada. Não, e as pessoas estão comparando alguns acidentes, né? Ulisses Guimarães, Eduardo Campos e o outro é o Celso Daniel, que não foi acidente de avião, mas também ficou estranho. O Agnelli, que era um empresário ligado a também. E aqueles juízes italianos que foram assassinados, o doutor Falcone, que foi assassinado, o primeiro-ministro da Itália, que também foi assassinado. Limpas, né? Operação Mãos Limpas. Agora, Carla, eu acho que o primeiro indício para eliminar a teoria da conspiração é fazer uma perícia, Vitorino, internacional. Trazer peritos da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Não pode ser peritos do Brasil. Porque dizem que nesse problema da teoria Zavascki estava o presidente Temer também.
aí eu acho que a dúvida que fica, a Cris vai trazer mais informações, mas a dúvida que fica é a seguinte: eu não gostei nem um pouquinho do relatório do caso Eduardo Campos. Piloto com dezenas de milhares de experiências. A caixa preta que não estava funcionando. Que não está funcionando. Como uma caixa preta não estava funcionando? Estava desligada. Um piloto que pilotava o mesmo jato há décadas, fez barbeiragem, errou o vetor de aproximação. Não, aquela não me convenceu. Mas nesse caso, eu vou ter um pouco mais de prudência por conta da estrutura da aeronave. A aeronave está saindo inteira da água, então não teve explosão. E a sensação que se tem pelos danos causados é de que o avião, o piloto pode ter tentado jogar na água, como o piloto fez no Rio Hudson, naquele caso. Que é um procedimento dificílimo, exige uma perícia absoluta do piloto. Você largar o avião de barriga na água. Que faltou nesse. Que talvez tenha acontecido. Então, assim, um primeiro... Mas todos os especialistas, Chicão, que eu conversei hoje no programa, disseram o seguinte: olha, é cedo para se avaliar, mas a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o que derruba avião não é a chuva, é vento. É vento. E neve. Sim, mas assim, o que derruba avião é vento. Então, é uma hipótese a considerar. E aquela região ali tem ali uma microzona climática muito complicada. Muito morro. Mas na tua avaliação, a morte desse ministro, ela prejudica o andamento do projeto? Mas vai ser colocado outro no lugar dele. Não, mas ele era o único. Mas quem? O Teoriza Vasque era o Teoriza Vasque. Sabe quem vai indicar o próximo relator titular? O senhor Michel Temer, presidente da República. Mas a propósito... o presidente do Supremo pode indicar também. Não, vai indicar o relator substituto. E olha só, um dos principais investigadores da Lava Jato, que é o delegado federal Márcio Adriano Anselmo, ele foi para o Facebook e pediu investigações a fundo na morte do ministro Teoriza Vasque e ainda disse assim, na véspera da homologação da colaboração premiada da Odebrecht, esse acidente, ele pôs acidente entre aspas, deve ser investigado a fundo, é o post do delegado. Ou seja, o delegado Márcio Anselmo, que é o delegado responsável pelas investigações. É dizer... ele sabe o que ele está dizendo. Sabe o que está dizendo. Ele tem informações que nós não temos. Exato, ele sabe o que o Teoriza... Sabe boa parte do que o Teoriza Vasque sabia. Sabe muito do que tem dentro deste pacote que o Teoriza Vasque tem, dentro da caixa preta do Teoriza Vasque, né? E ele, para dizer isto, é porque ele... acha que pode ter alguma coisa. Então, assim, a gente não tem que criar a teoria da conspiração. Não somos nós que estamos falando. Não tem que criar a teoria da conspiração, mas também não podemos eliminar, como a Carla disse, não podemos eliminar a possibilidade, sim, de uma maluquice. Claro. Não, tem que estar muito bem explicado, e não disseram aí que o país tinha aloprados algum tempo atrás? Siga o dinheiro que você vai achar o crime, o bandido. É isso aí. Na ponta está o gato. Na ponta, siga que você vai achar. O presidente Michel Temer, obviamente, decretou luto de 3 dias no país, aqui no nosso estado também, o governador José Ivo Sartori, que, aliás, tinha agendado, o Renato, que é assessor do ministro Padilha, tinha passado a informação de que acho que existia uma audiência agendada amanhã às 10h30 no Palácio Piratini com o governador José Ivo Sartori para tratarem, entre outros assuntos, da dívida do Estado. Acho que com este episódio para tudo, todas as atenções voltadas para esta tragédia realmente, que vai além da perda de uma pessoa excepcional como pessoa, como profissional, como jurista, por integridade, por uma série de coisas que é o ministro Teoriza Vasque. A história dele é bonita. A história dele é uma história belíssima. Ele foi juiz federal, foi ministro do STJ, antes de ser ministro do STF. Ele é advogado formado pela URGS, com mestrado na URGS, com doutorado na URGS. Ele é de Santa Catarina, mas ele fez toda a vida dele aqui. A vida dele toda aqui. Ele é professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. E ele era membro do Conselho, já foi membro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Isso, o gremista, o Grêmio também decretou tinha luto. Quantos anos? Acho 65? 68. O Grêmio, o futebol porto-alegrense, decretou luto também, porque ele foi conselheiro do Grêmio porto-alegrense, era um ilustre gremista.
O ministro Teori Zavascki deixou uma história muito bonita no direito. Aqui mesmo nesse programa eu critiquei algumas decisões, como faz parte, né? Todo mundo critica a decisão e certamente ele assistindo o programa já deve ter, poderia, se alguma vez assistisse, dizer também, pô, esse cara é maluco dar uma opinião como essa. Faz parte. Mas assim... Pra tu ver como ele era inteligente, que ele uma vez só tinha assistido, ele já ia... Já ia me criticar. Já ia te definir. Uma inteligência superior. Mas assim, o que chama a atenção é que esse ministro foi indicado pela sua história no direito, né? Ele teve... Não, ele não foi que indicou. Esse não foi QI. Esse, não foi QI. Esse foi QI. Foi a história dele. Foi aprovado em concurso para juiz, foi aprovado concurso para juiz federal, foi procurador, foi também, professor. Né, na Unicinos, na URGS. Ele é professor titular da URGS, ele fez doutorado, fez mestrado, doutorado. Quer dizer, esse você coloca no STF. Pô, vai dizer o quê? Um cara com essa história. Olha a biografia dele, a história dele. É por isso que abala muito diferente de outros casos por aí que a gente conhece. Né? É por isso que abala muito a continuidade, a lisura e a integridade dos próximos passos da Agora, assim, ó, o presidente Michel Temer, que já foi até citado em alguns casos, algumas delações aí, mas ele tá com um pepino na mão agora, porque, pensa bem, o pessoal que está na Lava Jato, que está na alça de mira, já deve estar ligando para o presidente. Escuta, quem é que você vai indicar? Com certeza. Quem é que você vai indicar? Já deve estar todo mundo Olha a nossa turma, Porque não esqueçam, o senhor Michel Temer indicou Gedeel Vieira como ministro, é uma turminha, né? Então, assim, o Eduardo Cunha metia a mão na portinha dele e entrava. Então, assim, olha o pepino que ele está. E, por outro lado, quem for indicado vai ter a maior marcação cerrada da história jurídica desse país. Porque a vírgula que ele colocar numa manifestação nos autos vai ser motivo de observação e de cobrança do mundo jurídico e da opinião pública. Sem nenhuma ilação, vai haver uma devassa. Sim. Vai haver. E essa devassa não é boa. Não é como a nossa aqui, que é bonita, que é gostosa. Agora vocês são dezenas de milhares de páginas da Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki tinha um local especial para guardar todo o material. Sim, tem uma sala fechada. Uma sala só para isso. Imagina o novo ministro, quanto tempo vai demorar para ler. Para ler tudo. Já terminou o mandato. Isso vai atrasar muito tudo. Né? O ministro, vai ser inegável que o novo ministro vai ficar na mão da assessoria nas primeiras semanas, né? Porque, certamente, um ministro do STF com um caso dessa grandeza, ele tem um grupo de pelo menos 2 dezenas de profissionais e assessores com formação trabalhando com ele no caso. E o ministro que assumir, independente de qualquer coisa, nas primeiras semanas as decisões vão ter que ser tomadas praticamente por um colegiado do seu gabinete. Mas eu acho, e é uma previsão que eu faço, de que o novo ministro, toda e qualquer decisão vai levar ao plenário. E quem se pronunciou a respeito da morte do Teori foi o juiz Sérgio Moro, e o Sérgio Moro disse estar perplexo com o que aconteceu e disse que sem o Teori Zavascki não haveria Lava Jato. É verdade. Tenta imaginar a Lava Jato relatada pelo Dias Toffoli, pelo Lewandowski, pelo Fux, pelo Marco Aurélio ou pelo Gilmar Mendes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui nós estamos recebendo os nossos telespectadores, o James Tais e tantos outros, como o Diogo também aqui, que a Associação dos Juízes Federais, além de se manifestar, né, consternada, enfim, prestando solidariedade, condolências aos familiares, enfim, fala na perda de um magistrado culto, sério, honesto, cumpridor dos seus deveres, enfatiza que, diante das altas responsabilidades a ele atribuídas, em especial a condução dos processos da Lava Jato no STF, é imprescindível a investigação das circunstâncias nas quais ocorreu a queda do avião em que viajava. Então, esses são os juízes federais brasileiros que estão se manifestando. A OAB também não fez nenhuma citação com relação a isso, mas a OAB também se manifestou, enfim, as entidades todas, o Brasil todo, e não só
só o Brasil, muitas outras entidades internacionais vão se manifestar. Eu tentei conversar agora à tarde, mas ela não está no Brasil, a vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, da MB, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que participa às quintas-feiras do meu programa na Rádio Pampa. Ah, sim, eu também apresentasse essa semana doutora Maria passada. Isabel, ela é a vice-presidente da MB, um dos vice-presidentes da MB, Associação de Magistrados Brasileiros, mas não consegui encontrá-la. Então, assim, eu quero a opinião dessa associação, que é a maior entidade que reúne os magistrados do país. Porque, gente, tá bom, ninguém quer criar a teoria da conspiração, mas vocês estão vendo, a Cris trouxe informação, a Carla, todo mundo trouxe informação aqui de que existe uma preocupação no país, porque não foi um Zé Ruela que morreu. Com todo respeito ao Zé Ruela, mas não foi o Zé Ruela que morreu. Morreu um ministro ilibado que tinha maior... 5 pessoas dentro do avião, né? Que tinha a maior ação... que relatava a maior ação penal da história do Brasil. Vamos deixar bem claro. A libertação do Brasil nas mãos. Vamos deixar bem claro. O ministro Euri Zavascki, que relatava a maior ação penal da história do nosso país. E talvez do mundo. Então, e pelos números eu não duvido que não seja do mundo mesmo, Arne. Então, assim, repito, não foi o Zé Ruela que morreu. Agora, aí a gente começa... Lembra que a Cristina Kirchner, 24 horas antes de fazer a denúncia diante da Suprema Corte... contra a Cristina Kirchner, o procurador federal da Argentina apareceu suicidado no apartamento dele. Eu me lembro disso. Suicidaram ele. E até 24 hoje suicidaram ele. Até hoje ele está suicidado. Está suicidado. E até hoje ninguém Agora descobriu quem é que suicidou. Um dos mais importantes procuradores federais da Argentina, 24 horas antes de comparecer na Suprema Corte com a denúncia, eu ainda não acredito e quero não acreditar que o Brasil não tem essa tradição. Não, eu concordo com você, tomara, mas Chicão, a gente tem não tem tradição, né, Chicão? Mas o Brasil não tem a tradição de tantas coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Chicão, vou lembrar uma coisa a você. É que é muita coisa, Lembra que o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi indicado? Aí... 6, 8 meses, menos de um ano depois, ele disse, muito bem, já botamos o Brasil em ordem, afastamos os comunistas, é hora de eleições diretas. O avião dele caiu? Eu não me lembrava disso. O helicóptero que ele estava caiu. Eu não vou mais andar de avião, eu ia para Natal, vocês vão mandar derrubar o avião? Depois que tem uma conspiração contra ti aqui na bancada. Do jeito que estão me olhando, que é o teu lugar. O avião vai cair em Fernando Noronha. Vou ficar em Porto Alegre, bem quietinho. O Marechal Castelo Branco só de Uber. morreu naquele acidente, entre aspas, depois de deixar a presidência da República. Ele não era presidente. Então o Ulisses Guimarães também foi para ti um... Mas ele falou, ele citou o Ulisses Guimarães no começo da conversa do nosso programa. Foi com outro senador. Mas tu estava psicografando quando ele falou no Ulisses Guimarães. Assim, essas pessoas morrem sempre em circunstâncias obscuras, quando detêm não apenas informações, mas poder de decisão sobre coisas importantes da República. E eu não gosto disso. E tem outra coisa, o Ulisses Guimarães nunca mais foi encontrado, né? Tem isso. É verdade, Nunca mais foi encontrado. O Severo Gomes foi encontrado. Ele e a esposa. Nunca mais foi encontrado. E assim, os nossos telespectadores são muitos os e-mails, André de Aguiar, a própria Aldrin, o Paulo Papito, muita gente. E assim, os temas são assim, queima de arquivo, sabe? Tá mais que na cara que esse acidente é muito suspeito. Mas queima de arquivo é uma expressão perigosa. Eu não gosto disso. Mas é que às vezes é um jeito que a pessoa tem de se expressar. Queima de arquivo é quando... As pessoas generalizam. Às vezes é um jeito da... Então, por que não for o Sérgio Moro? O Sérgio Moro seria a fonte. Como assim? Sérgio Moro é o Mas o Sérgio Moro não tem o poder do... O Sérgio Moro, você não faz ideia como é que é o Sérgio Moro. Amigo, uma caminhonete na frente, uma atrás, 2 homens com escopeta na mão dentro da caminhonete. E agora Sérgio Moro assim. vai dobrar a proteção. Olha aqui, a Aldrin Boff. E vem a Aldrin. Vai me xingar de novo. Ela adora me xingar. Não vai nem respeitar o luto do Teori Zavascki. Bem, hoje, com a morte do ministro Teori, acabou a Lava Jato. Ou, pelo menos, vai miná-la. Mais um assassinato em nosso país, onde o famoso e marginal Foro de São Paulo é quem manda em 90% do parlamento brasileiro. Vide Eduardo Campos, presidente Tancredo Neves, pessoas que queriam mudar nosso país. E o que aconteceu? Morreram. Que estranho, não é?
Não dá mais para aguentar tantos marginais comandando o nosso país. Não adianta dizer que, não se sabe o motivo do acidente, que falar que foi assassinato é teoria da conspiração. Aqui uma ignorância que só quem fala isso é quem está alienado da verdade. Será que o povo brasileiro não vê que temos que nos voltar rapidamente a Deus e lhe implorar que cuide de nós e derrube esses políticos malditos? Precisamos de vozes corajosas na mídia para alertar o povo. Ficamos apavorados com tanta violência, mas esta só vai piorar. Sabemos que há muito interesse de gente muito grande para acabar com a Lava Jato. O ministro tinha dito que já agora em fevereiro ia colocar a delação da Odebrecht. Brasileiros, acordem, é o que diz a Audrey. Mas a Audrey... Ela está dizendo Audrey, você quer uma explicação simples para isso que você está criticando? Pergunta para os seus vizinhos aí, onde você mora, quem é que eles votaram na última eleição, você vai ter a resposta. Muita Mas coisa. é aquela máxima, alegria de pobre dura pouco. Os brasileiros estavam tão felizes que a gente, enfim, ia ter uma resolução para os problemas do Brasil, a gente ia ter muitas pessoas erradas vindo à tona, mas aí agora a gente tem isso adiado. O ministro Teoriza Vaz, que era tido daqueles ministros acima de qualquer suspeita ou crítica, pela sua formação, pela sua história e pelas suas decisões. Tanto que aqui nessa bancada, eu vou repetir, algumas decisões do ministro Teoriza Vaz que eu critiquei, outras eu aplaudi. E então, assim a sociedade também fez, né? Por hora ficou a maioria a favor dele, por hora não, mas ele tinha a sua linha de pensamento. A sua linha de pensamento. Diferente de outros ministros que a gente já sabe como é que vão decidir. Ele era uma pessoa coerente. Né? Então, assim, tu podia discordar ele aplicava a lei. ou concordar, mas ele tinha coerência naquilo que ele dizia. Porque... O nosso telespectador de Novo Hamburgo, Diego Lima, está nos acompanhando, mas está acompanhando outras coisas também. Ele disse que há pouco foi dito por alguns juristas, tá? E ele traz o assunto para nós aqui, que o decano Celso de Mello poderia ser o novo relator. Está falando dos juristas, tá? É só o Janot pedir urgência para a presidente Carmen Lúcia e ela aceitar. Então, não precisa passar pela indicação do Temer. Não é assim. Bom, foi o que ele ouviu em algum lugar. Ele ouviu em algum lugar, mas a pessoa, de repente, não explicou detalhadamente. A Carla deixou bem claro aqui. Olha, tem urgência. A Lava Jato não pode parar. Sim, não vai parar. Diz o que diz o regimento interno do STF, de que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, vai nomear um relator substituto que assume imediatamente a Lava Jato. Assim que o presidente Michel Temer indicar o substituto, ele será automaticamente o relator titular da Lava Jato, também obedecendo o regimento interno do STF. Não tem o mínimo sentido, né? Porque o substituto já vai levar um tempo para se inteirar de tudo isso. Depois que se inteirou, aí vai ter que o outro que vai substituir, que vai se inteirar tudo de novo. Daí vai uma coisa truncada, né? Tá muito truncado. Aí vai ser o jeitinho que eles querem. Joaquim Barbosa saiu. Eu tô dizendo que é a lei. Ponto. Olha, Joaquim Barbosa saiu, demorou 1 ano para entrar outro ministro no lugar dele. 1 ano. Durante esse ano, um ministro substituto ficou cuidando dos casos. Foi redistribuído, né? Os casos do Joaquim Barbosa. Foram redistribuídos. Sim, não, mas olha bem, essas operações, quando tem o princípio do juízo prevento, o juízo prevento é o seguinte, o juiz que recebe na distribuição um processo, ele passa a ser responsável por aquele processo em todos os seus desdobramentos. Então, assim... Sim, tanto é que algumas liminares entraram para um dos ministros e o ministro declarou que não podia julgar porque estava nas mãos do Teoriza Vaz. Ele é incompetente. Incompetente, que entenda bem, a palavra incompetente é um termo técnico, não tem a ver com... né? Ele não pode decidir sobre a matéria, porque essa matéria já está sob responsabilidade de um outro juiz. Então, assim, o conceito do juízo prevento é esse, é que a Operação Lava Jato está nas mãos do ministro Teoriza Vaz, que diz o regimento interno que o substituto dele é que vai continuar cuidando da Lava Jato. Mário Barcelos. Não, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito de tudo isso, porque eu fiquei sabendo logo após, o acidente aconteceu 13 e pouco da tarde, 3 horas e tal. E aí as televisões começaram a pipocar e nós recebemos na Rádio Pampa a informação, depois eu fui assistir nos canais de televisão, inclusive todas essas imagens aí, o avião a metade submerso, as aletas estavam quebradas. É um avião, como disse o Vitorino, de grande qualidade, né? Esse avião todos os grandes executivos têm. Agora, se realmente não for feita uma averiguação profunda, uma averiguação feita com
toda a parcimônia que tem que existir num caso como esse, vai ficar uma grande dúvida perante a sociedade brasileira. A importância do ministro Teori Zavascki nesses últimos anos, depois que ele foi nomeado ministro do Supremo, foi vital. Todo mundo já comentou, e eu vou mais uma vez me referir à imparcialidade do ministro, pelo menos demonstrada, a sua nobreza, o seu jeito de ser, nada de espalhafatoso. Você vê o Gilmar Mendes espalhafatoso, o outro Melo, o primo do Fernando Collor de Mello, também ali falando, gostam de falar, gostam de aparecer, e ele não. Sempre ali, sisudo, muito discreto. Discreto, absolutamente discreto. Eu acho que o momento da democracia brasileira, esse momento que nós estamos vivendo, com tanto disque, com tanta insinuação por detrás, porque não tenho dúvidas, o mundo inteiro estará de olho. Claro, amanhã a posse do presidente Trump, mas hoje o mundo inteiro estará mostrando ministro Supremo que ia julgar a maior operação na história do Brasil de corrupção, etc., morre num acidente de avião a 2 quilômetros da chegada do aeroporto. É bem simples a coisa, é bem simples. Peritos internacionais. É verdade, é verdade. A perícia sendo brasileira, aí já mostrou que tem rolo. Tá as caras de fora. Esses caras estão isentos de qualquer coisa. São neutros, né? Exatamente. Olha, eu estava falando que tu começou a observar os noticiários, enfim, a nossa telespectadora Eliane Ferro Pereira está na Alemanha e diz o seguinte: que bom estar fora e poder saber das notícias de meu país. Triste com a morte de Teori Zavascki. Ela está nos assistindo lá na Alemanha, nesta cidade que eu não sei dizer o nome. Eu tenho que... Vê se tu sabe dizer esse nome, eu não sei. Buxtehude. Mas sabe, eu Magda? saberia dizer Buxtehude. Alemão se lê como se escreve. Buxtehude, na Alemanha. Uma pessoa morreu nas últimas 2 semanas. Sim. Que essa pessoa evitou uma guerra mundial que iria acontecer entre Israel e aquela parte do Oriente. E eu achei estranho. A mídia brasileira, que eu acho uma mídia em relação à mídia internacional, segunda divisão, ela sequer botou uma linha desse cidadão. A Veja só botou no obituário dela. E eu acho que pouca gente conhece o nome. Ali Akbar Rafsanjani. Foi um ayatolá que sucedeu Khomeini, que foi um liberal que não deixou o Irã entrar num conflito com Israel, quando Israel já estava com os mísseis apontados para Teherã. Isso ia colocar os Estados Unidos na guerra e ia voltar um retalho da Rússia. E não faz muito tempo isso. Isso foi na década de 80, não estou falando de Segunda Guerra Mundial. Ali Akbar Rafsanjani, talvez o ayatolá mais liberal do Irã. Mais que o próprio Khomeini. Não, Khomeini era muito radical. Khomeini que fez a revolução, ele que derrubou o Shah. E daquele time todo só sobrou o que está vivo, Khamenei, que é o presidente. Que é verdade, que é o que manda aquele. Vamos falar contigo. Estado teocrático. É cultura. Eu não gosto dessa cultura Google. Essa cultura Google. Eu gosto da tua cultura, que é uma cultura que vem do cérebro. Inclusive, a partir de hoje, meus cabelos, sobrancelha, unha, pé e mão, quem cuida é a Bruna agora, oficialmente, da Estilicato, que é o número 1 do Rancho. Sabia que tem que cuidar o cabelo? Careca tem que cuidar? Claro. Claro. Óbvio, careca tem que passar shampoo todo dia. Eu passo shampoo todo dia. Mas eu sei, eu não sou careca, mas eu sei. Ela vai fazer pra mim sobrancelha em diagonal, que é a nova moda. Corte de sobrancelha em diagonal. Vai ser uma coisa que eu vou apresentar. Eu corto sobrancelhas também, tem que cortar. Mas tem que ser agora em diagonal, deixar falha a sobrancelha. É a sobrancelha semi-careca. A sobrancelha é fashion. Olha o Carlos, ficou curioso. Ontem eu fui ofendido aqui no programa, viu? Calma, vai falar agora. Não, fui ofendido pela senhora fora do ar, quando você me chamou de velho. Eu chamei de velho? Ela faz todo dia isso. Mas depois eu conto pra vocês. Vamos contar tudo junto, porque olha o que o Carlos Mota pergunta aqui, do bairro Glória. Não faz assim, Marne. Essa frase da Magda vazou no ar enquanto a Carla e o Vitorino falavam. A câmera estava aberta. Mostrou que a Magda falou olhando para o Marne, que mantinha a cabeça entre as mãos, sacudindo-a negativamente 1, 2 ou até 3 vezes. O que o Marne queria ou não fazer, Magda? Quem quer saber? Carlos Mota. Carlos Mota, sabe o que acontece? O Marne fica fazendo de vítima. Murisqueta. Aí ele fica assim. E aí eu disse assim pra ele assim, tu não... Eu fiz sinal pra ele, eu não gosto só um de pouquinho. Fiz pra ele assim, tu não vai falar sobre esse assunto?
Gostaria, mas nem me deixam falar. Não, eu não falei assim. Bem assim que tu disse. Eu digo, não faz assim, Mari. É só tu dizer, fazer menção. Senão eu vou começar a falar no Nietzsche aqui. Deixa eu só fazer isso. Não, tu quer falar, foi isso que eu disse pra ele. Não, porque ele fica assim, eu digo, Mari, tem uma frase que sinal pra ele, tu não vai falar sobre o assunto. Era isso. Apenas isso. Me deixam falar. E aí eu tô dizendo pra ele, não, faz assim. Tava ranzinho. Olha aqui, ranheta. A palavra ranheta. Como a senhora tá bonita hoje. Ela tá sempre, não é hoje. Todas vocês estão bonitas. Já que vocês estavam curiosos falando, eu quero dizer que para vocês que hoje eu fui fazer o que toda mulher deveria ter oportunidade de fazer sem grandes dificuldades, a sua revisão, né? Eu faço lá com a Mayra Calef, fazer a sua mamografia, a sua eco mamária, toda a sua revisão anual, eu fui fazer hoje lá no Moinhos de Vento, lá com a doutora Mayra Calef. E uma das assessoras, uma das assistentes da doutora Mayra Calef e a doutora Ana Paula, que é filha da dona Mara Gomes, que nos assiste todos os dias. Gosta muito do nosso programa, tem um carinho muito especial por cada uma de nós, ela tem uma opinião sobre cada uma de nós aqui das gurias, dos querida. Então, um beijo à senhora Mara Gomes, que é mãe da doutora Ana Paula Gomes, assistente da doutora Mayra Calef lá no Núcleo da Mama do Hospital Moinhos de Vento. Gustavo Vitorino, a resposta para o teu questionamento sobre a balneabilidade de Atlântida Sul. Conforme o teste que foi feito hoje pela bióloga da FEPAM, Kátia, tá? E deu o resultado pro prefeito de Osório, Jorge Abraão, e ele ligou para dar o resultado. A água está própria para o banho. Esta informação que hoje eu estou passando para você, Gustavo Vitorino, e para todos os nossos telespectadores, estará no site da FEPAM a partir de amanhã. E a bomba para o Poço Artesiano, lá para o Morro da Borrússia, para a linha Manequinha, para a comunidade da linha Manequinha, já está sendo colocada hoje mesmo, só que são 112 metros de profundidade onde ela tem que ser colocada, então... De quem é que veio essa resposta da Prefeitura? Parabéns, Vitorino. Comecei a... Parabéns. Não, parabéns ao prefeito. Não, parabéns ao senhor que fez a reclamação. Mas acima de tudo, parabéns ao prefeito, porque dá atenção. Porque tem prefeito que está se lixando. Problemas graves, não dá a mínima bola. Aí, ó, o prefeito está dando satisfação. E uma outra coisa, que lembra que o seu José Moacir mandou um e-mail para nós falando da obrigatoriedade de fazer banheiros nas lojas pequenas para acessibilidade. Sim. Ele disse que não é bem assim, que realmente isso existe, mas que a prefeitura sabe muito bem das dificuldades, principalmente dos lojistas no centro de Osório, que Osório é uma cidade muito antiga, os prédios são muito antigos, tem lojas muito pequenas, que eles têm autorização, têm tempo, e que as lojas que estão fechando, coisas do tipo, é porque elas estão, como todo o comércio no Brasil, passando dificuldades. Que ele até entende, seu José Moacir é um lojista também, tem o seu estabelecimento lá, mas que eles estão dando muita atenção e tem estão dando muita atenção e obviamente que eles não são burros e querem que o comércio de Osório seja muito próspero. Não são eles que vão impedir as pessoas de trabalhar. Sabe qual é o slogan de Osório? Não. A cidade dos bons ventos. Bons ventos. E eu vou te passar o telefone que amanhã tu liga pra ele conversa tudo que tu quiseres, toda tarde contigo no teu programa. Legal. Te passar, hoje, quando nós vamos comemorar o teu aniversário, vou passar as informações. Tá? Magda, ontem nós falamos aqui no programa sobre as mortes, né, de febre amarela. E hoje, que eram 8 mortes ontem, né? Mas essas 8 mortes aumentaram. Hoje, nesta quinta-feira, são 23 mortes dos 54 casos que haviam lá em Minas Gerais. 23 casos foram confirmados como mortes por a febre amarela. Ainda tem 31 casos que seguem em avaliação, ainda não sabem se é por febre amarela. Mas 206 casos de pessoas doentes que são suspeitas de febre amarela. Então, o surto ele está aumentando.
E também saiu a notícia de que 5 macacos morreram em Rio Preto, em São Paulo, no interior de São Paulo, também suspeitos de febre amarela. Olha, esse surto está aumentando e a gente tem que tomar cuidado aqui no sul os também. Médicos, os biólogos tinham dito, né, que os macacos, eles formam uma parede de uma espécie de linha de defesa. Quando eles começam a morrer perto de uma comunidade, é o indicativo de que a febre amarela, porque eles são mais sensíveis. Os símios são mais frágeis. A febre amarela mata o símio mais rápido do que mata o ser humano, atinge mais rápido que atinge o ser humano. Então isso funciona como uma espécie de proteção. Então esses idiotas aí que estão atacando os macacos, os bugios, prestem atenção, eles é que são a sua linha de defesa. E amanhã acontece a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ele que chegou hoje a Washington, se mudou hoje para a Casa Branca. Só que o que está causando mais alvoroço entre os americanos, entre a imprensa, é a Melania Trump, a futura primeira-dama dos Estados Unidos, e os fashionistas, o Stefano Gabbana, Carolina Herrera, Ralph Lauren, estão todas essas casas estão disputando para ver quem vai vestir a primeira-dama, e os críticos de moda estão muito ligados no look da primeira-dama dos Estados, da futura primeira-dama dos Estados Unidos. Ela é bonita mesmo. Ela é linda. Mas, Cris, o que deu que falar também por causa da posse do Obama foi uma carta. Do Obama ou do Trump? Do Obama, do Trump. Foi uma carta que foi recebida na Câmara de Horizontina pelo presidente da Câmara, o Diogo Luiz Vaz, de 2 vereadores que têm muito interesse de estar presente lá, né, na posse do Donald Trump. E isso está gerando muitas ligações, ele não aguenta mais. Quantos outros vereadores não gostariam de estar lá, hein? Eu gostaria. Não sou vereadora. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Fale. Eu acho que vocês, nessa época do ano, assim, se pensam, pô, legal, chegou o verão, vamos se divertir, coisa e tal, Aí eu levanto a questão para vocês aqui. O que é melhor no verão para vocês, hein? O que é melhor no verão? O que é o melhor? Sol, praia, Para mim é o sol. Para mim é o mar. Férias. Ai, poder passear, coisa boa. Férias. Chicão, sei Chicão? lá. Para mim, o verão é serra, paradas da serra. Eu sou um cara de primeiro mundo. Eu quero frio de noite, cara. Não, eu acho que mar é uma coisa chinelagem. Mas é legal, mas é legal. Aquela areia. Olha bem, gente, eu concordo com o Chicão. Aliás, concordo com todos. Tudo isso é ótimo, é bom, é legal. Mas o melhor do verão mesmo são os preços que a Dillisson Motors está fazendo para você comprar o seu carro, esse Tem que E7 levar por causa da e o montanha. GC2 zerinho. Olha só. Dillisson EC7, um sedã super completo, com design belíssimo, por apenas R$46.900. R$46.900 à vista. E mais, você ainda leva a película e o kit multimídia grátis. Tem ainda o GC2 Red, a série especial de luxo completíssimo, por apenas R$29.500 à vista. E ainda tem mais, você ganha ainda também a película e um volante de couro grátis. Que baita oferta, hein? Com um carro Dilly, você aproveita para fazer suas viagens de férias de carro novo. E para você que está na praia, tem showroom da Dillisson Motors nesse final de semana, do dia 20 a 22 de janeiro, 20 amanhã, sexta-feira a domingo, ali na Saba, em Atlântida, ao lado da casa da Rede Pampa, onde a gente vai estar fazendo o meu programa da Rádio Pampa, sábado ao vivo. Eu vou estar lá com vocês. Vá lá conhecer o Dilly, vá visitar o estúdio da Pampa. Olha, o melhor do verão é na Dillisson Motors. EC7 e GC2 pelos melhores preços. Dillisson Motors, na Ipiranga, R$70,90. Vai lá e faça um test drive. Ai, eu adoro! Olha aqui, ó. Agora, continuando nas notícias, tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer uma coisa do carro da Dilly. Eu acho que esse carro, o cara que tem uma namorada e não dá pra namorar desse carro, a namorada tem que explodir o cara. Porque esse carro, o melhor custo-benefício que tem, fazem 60 vezes sem entrada. Garantia. Paga 700 pila primeira, a mulher sai do ônibus. Grande Gurias, Isso é amor. atenção. Olha a dica do Deixar a Chicão. mulher no Zoom não é amor. Olha a dica do namorar Chicão. o cara que tem um Dilly, além de você andar, não precisa mais pegar ônibus, anda de carro,
anda num carro bom e ainda dá para ir em lugar bacana para o cara fazer economia. Entendeu? É, isso aí, sai barato. Dá pra tomar uma champa. Uma mulher bonita, 700 pila por mês. Se dividir por 4 semanas, vai dar 160. Olha que se ficar com a mulher uma vez por semana, Não, aí tu já chinelou. Que rola, vai Aí barato dá- do mundo. Gente, não dá pra dar asas pra imaginação, doutor Fani. Não dá. Não, a imaginação é a contabilidade, né? Eu Você não quis dividiu. dizer a palavra que realmente estava na minha cabeça. É uma questão de gestão. Hoje a relação é gestão, não é gestão. mais amor. Tudo é Tudo é gestão. É. E Voltando de gestão também. ao assunto da primeira-dama dos Estados Unidos, mas falando da Michelle Obama, eu escutei um comentarista e achei bem interessante. Ele fez uma análise da Michelle Obama, que foi um fenômeno e está saindo com uma popularidade até maior, eu acho, que o próprio Obama, né? Então, ele disse assim que ela reúne 3 ex-primeiras damas. Jackie Kennedy, Com porque certeza. ela tem a história da moda, ela ditou moda durante todo esse período e muito. Ela vestia. Discretíssima e Não, e o que ela classuda. vestia vendia. O que ela Vendia. vestia virava. Era o it do momento. E ela Então, todo chegou a mundo usar até os grandes magazines. Exatamente. Ela usava o Ela mesclou, né? o que as americanas se identificavam ainda mais com ela, que podiam ter a roupa da primeira A dama. Ana Eleonor, que eu acho que tu já falasse bastante, é Roosevelt, é isso, Marcos? Roosevelt. Essa que era defensora dos direitos humanos, Verdade. dos mais pobres, então que ela reuniu isso também. E também a Hillary, porque a Hillary é uma mulher estudada, é uma mulher que tem conhecimento, que tem cultura, e ela também. Então ele fez a análise que ela em uma primeira-dama, ele encontrou 3 perfis de primeira-dama que foram agrupados numa verdade, mesma é. pessoa. Você sabe que Achei bem- Em compensação, Agora vem aí. vem aí. O tupete. Assustei agora. O tupete. eu também me assustei, eu ia falar Eu pensei da que Eleanor entrou um Roosevelt. cara aqui na banquinha. Em compensação, tudo pode acontecer. Vamos falar aqui. Vai. Não, eu queria só rapidamente Agora- falar sobre a Não precisa ser rapidamente, ex-primeira-dama. nós temos mais 1 hora e tanto de programa. Eleanor Vamos falar. Roosevelt. Eleanor Roosevelt foi casada com o presidente Franklin Delano Roosevelt. Eu li 2 ou 3 biografias do presidente Roosevelt, etc. É gostar do presidente. Não, porque ela que mandava. Ela tinha uma personalidade muito forte. A mulher sempre manda na relação, né? Todo mundo sabe que o presidente Roosevelt teve uma séria doença aos 39 anos de idade, né? Sim. Não podia caminhar e teve problemas seríssimos. Então ele andava de muletas e para ficar de pé ele tinha que ser sustentado por 2 assessores que ficavam segurando os braços dele, né? Quando ele governou, Marcos? Ele governou de 1933 a 1945, 2 meses ou 3 meses antes do término da Segunda Guerra Mundial, em campos da Europa. Agosto terminou Quem era o presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra? Harry Solomon Truman, que foi o presidente dos Estados Unidos e que determina um dos maiores morticínios da humanidade, foi as 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Esse homem, e ainda disse ao Paul Tibbets, que foi o comandante do primeiro bombardeiro, que era o Enola Gay, que levava o nome da mãe dele. Olhou, colocou o dedo no nariz dele e disse: nunca se arrependa do que você fez. Fui eu que mandei. Grandes coisas. Bandido. Mas O Roberto- Hitler é bandido. É a mesma coisa que o Hitler. Só que o Hitler perdeu a guerra. É isso aí. Entende? E eu, Schwarzbach, perdi a guerra. Se eu ganhasse a guerra, tava todo mundo aqui. Cara, fecha a boca Vamos pra limpar o teu sapato aqui. Era Franz. Francesco Schwarzbach. Não, Franz, em alemão. Olha O que, aqui. que é, queridinho? Olá, somos... Nada, esquece, acabou. esquece. Que é que essa desviar o boquinha aí? assunto. É pros 2 mesmo, esse WhatsApp. Olá, somos de Ivoti, Carlos e Verena Carvalho. Adoramos as camisas do Vitorino e do Chicão. Guris, vocês estão lindos. Beijos em todos. Aí, assim, ó, o meu marido, Carlos, diz que aceita as camisas que o Chicão já usou umas 10 vezes. 10 vezes termina a cabeça. Pois é, então ela manda um desgaste da imagem. Aí ela são assim, aí tu descartáveis. compartilha, entendeu? Mas o meu número é 7, eu sou grande, Mas não meu tem braço tem importância. 1,15 m. Manda diminuir é o Carlos. Que O número é Carlos, qualquer número que ele for, tá bom, porque é diminuir. Tá pelo bife. O problema é se ele fosse 10, aí não dava. Eu estou tentando ver o nome das pessoas que estavam a bordo da aeronave. Foram 5 os mortos, tá? Não são 4. Eu falei sim. Ele confirmou. Então, assim, vamos lá. O dono do grupo Emiliano Carlos que era o piloto. Filgueira, não. Não era o ele, ministro piloto. Teori Zavascki,
estava a fisioterapeuta do ministro e a mãe da fisioterapeuta. E a quinta vítima é o próprio piloto. Então ainda não estão divulgados os nomes da fisioterapeuta, da mãe da fisioterapeuta e o nome do piloto. O Emiliano é o dono do hotel que eles estavam no hotel. É o grupo Emiliano. O hotel mais sofisticado do Brasil. Em São Paulo é o número 1, Emiliano. E ainda sobre Teori Zavascki, o mesmo Diego que há pouco, o Diego de Novo Hamburgo, nosso telespectador, que há pouco fez uma colocação sobre a escolha do substituto, diz o seguinte, que ele leu na coluna do Moreno, no jornal O Globo, que Michel Temer vai sim indicar imediatamente o sucessor de Teori Zavascki. Ele tem que indicar, né? Quem será o jurista? Não existe um prazo mas que ele vai... Mas nós queremos que seja imediatamente. Se ele resolve indicar Miguel Reale Júnior. Seria maravilhoso. Pode. Seria maravilhoso! Qualquer cidadão brasileiro que possa ser sabatinado e que comprove notório saber jurídico junto ao Vitorino. Vamos lançar o Vitorino para ministro? O Vitorino está elegante. Do pedido da Para um saída da detalhe. O Miguel Reale. Mas não existe. E seria uma boa A Jéssica escolha? disse que eu não posso falar porque tu está falando. É verdade, a Jéssica tem toda a razão. Tem uma hierarquia para falar. Não é, querida, que a gente está falando sobre um assunto, tu vai falar Eu queria de falar outro. que a camisa do Vitorino é Tommy a Hilfiger. Jéssica tem toda a razão quando pediu para que Isso é questão de educação. Viu? A Jéssica tem toda a razão quando pediu. Fala, os outros abaixam as orelhas. E a minha camisa é da marca Chubrega. Guaspari. Uma marca boa, era uma Reversível. Eu quero te dizer que a família Guaspari, de onde eu conheço e gosto muito da Maria Helena Guaspari e do Fernando Guaspari, agradece. Viu? Todo mundo é xenófobo. Aquele prédio ali da Borges de Medeiros, já subi e desci tanto aqueles Eu departamentos. fui garota propaganda da Guaspari quando eu era criança. Sério? Eu gostava de comprar no Guaspari. São saudades que eu tenho de algumas marcas aqui. Quando as primeiras combis, lotação, você lembra das lotações saíam ali de fronte, né? Não, mas a Kombi... você era nenê. As Kombis, aí eu me lembro que um dia eu peguei uma Kombi, era um calor, porque imagina o sol do verão batendo naquela lata da Kombi e a Kombi lotada, umas 7, 8 pessoas dentro da Kombi, aquilo sacolejando e tal, mas o melhor é a pé, né? Que naquele carro não existia ar-condicionado, deve ser o Collor. O ar-condicionado, me corrija se eu estiver errado, senhor Chicão Tofani. Ar-condicionado, quando ele diz assim, o Brasil não tem automóvel, o Brasil tem carroça. Vocês dirigem carroça. E todo mundo ficou ofendido com ele. Aí começaram a colocar ar-condicionado, direção... Eu acho que mudou muito. Mudou. Mas o senhor tem um carro maravilhoso. Sim, importado. Mas é importado, né? Ele está falando que Brasil não é que é o Brasil. Eu dei uma informação aqui e ninguém notou um detalhe importante. E passou despercebido, a mim também. Ainda bem que tu fez uma meia-culpa. Senão eu ia me sentir mais humilhado. Não tinha um segurança ao lado do ministro? Pois é. Mas como é que adiantava de segurança? Não. Eu te disse que eu escutei que ele pediu, ele pediu a segurança e depois ele não relaxou, se sentiu mais ameaçado e dispensou. Tanto é que passou 15 dias na praia, no litoral gaúcho, e que ele já não estava mais se sentindo ameaçado e tinha dispensado a segurança. Eles vão examinar o tanque e não tem combustível? Bom, aí eu vou dizer que foi na Colômbia que eles pegaram. Ué? Foi na Lamia. Não pode ser. Olha aqui, boa noite. O assunto é formação acadêmica. Tu já sentiu, né? Ele já me olhou, olha a cara dele. Acho que já descobri qual a formação acadêmica do senhor Gustavo Vitorino. Ai, meu Deus. Ele é formado em tudologia... Não fica brabo, é bom humor. Com especialização em tagarelologia. Mas como fala este vivente? Abraço a todos, Francisco Valentim. Lá do Alegrete? Ô, Chico. Olha aí, tu chama as pessoas de Chico. Chico, presta atenção, Chico, não faz assim. Pô. Hoje não tá mais de aniversário, eles estão... já pode... estão xingando. Voltou normal. Eles voltou tudo... Aliás, a Aninha, a nossa produtora aqui, responsável pelas mídias sociais, me passou hoje um número maravilhoso. Eu quero transmitir a todas as pessoas que mandaram a mensagem de feliz aniversário. Meu muito obrigado pelo carinho, pela generosidade. Ela disse que foram centenas de mensagens foram passadas aqui para a TV Pampa. Muito obrigado pelo carinho. Essa mulher tá com o Vitorino de noite, ela dorme, né? Ela olha pro Vitorino e dorme. Olha uma informação. Tu bate sempre nessa tecla. Amigo,
Amigo. Mas é mesmo, Chico. Amigo, só vou te dizer uma coisinha. Posso dar uma A minha melhor informação parte tu não importante? conhece. Olha aqui, ó. A Marta. Faz 6 meses que ninguém conhece. Nossa Atenção que a Carla Krieger telespectadora está falando. mandou um print do Estadão, a fonte é o Estadão. São 5 e não 4 os mortos do acidente em Paraty. No final da tarde desta quinta-feira, além do dono do Emiliano, Carlos Figueira, e de Teoriza Vaz, que estavam no voo a fisioterapeuta do ministro do STF e sua mãe. A quinta vítima é o piloto. Tá aqui um print e é do Estadão, a fonte. Me contaram o apelido do Vitorino na escola. Da Sônia Raci. O apelido dele era Pequeno Polegar. Era tão pequenininho. Sério? Ele ficava encabulado, né? Sério? Na hora da educação física, ele ficava encabulado. Sério? Fazia brincadeira. Hoje Ele não eu tirava tô a pegando roupa. contigo, mas no celular. Pois cuidado. Uma coisa Agora ele deu todos os A nomes. Sônia Raci acabou de publicar. Antes de ele perguntar onde é que estava o segurança. Não, tudo bem. Mas antes de ele perguntar onde é que estava o segurança. Ele tinha vergonha de tirar. Ah, eu só peguei a parte do segurança, tá? Mário disse que na escola o teu apelido era Pequeno Polegar. Pequeno Polegar, tu tinha vergonha de tirar a roupa na festa. Ai, não, Chicão, tô fora. Mas eu foi o Mário que disse, não é Chicão, tô fora. Como é que é o nome dele? 84 anos. Ele era tampinha, ele era tampinha. Vamos fazer o gabarito do Vou salão. aproveitar essa brincadeira e fazer um gancho para uma notícia. que é? O Saint-Exupéry, que tem Tinha como sua fimose. obra mais conhecida O Pequeno Príncipe, é acusado na França de plágio. Encontraram uma obra de 1929 com um texto muito parecido, que fala de um menino que tem sonhos, enfim. Então, assim, se não foi plágio, foi pelo menos uma semelhança suspeita. A França, a Academia de O mundo tá Letras da perdido. França, O mundo tá perdido. a Academia de Letras da França E o levou... Correio do Sul, a Cidadela, os outros livros, será que ele copiou Sim, também? Marlene Barcel, eu tô falando, tu pode gostar do cara, mas eu tô falando, ele lançou esse livro Não precisa no início da década de defender o 40, cara, não mas em 1929 tinha um livro antes que tinha praticamente o mesmo conteúdo, era muito semelhante. E eu tô dando uma informação. Aí tu pode comentar agora, pode dizer, eu gosto de Saint-Exupéry, porque eu sou Saint-Exupéry e falava com Exupéry. Que papinho. O programa tá caindo Falou na o nome série certo C. também. O Mário descobriu uma fórmula fácil de aprender a falar francês, é só tornar todas as palavras É oxítonas. só ter o teu biquinho pra falar francês. Paulo Plete mandou dizer que O tá biquinho fazendo dele é da 22 mãe, vem da camisas mãe. pra mim. O biquinho. Daí pra mim nenhuma, né? É, pra mim também nenhuma, pra com a mim camisa nenhuma. de Mas o pobre. Chicão é que é a pessoa que sou embaixador investe. dele. Se começar todo mundo usar, aí vai perder o charme. Não, tem que É o mudar pra mim Chicão. também. E olha a composição A do composição, Chicão. relógio Garrido e Guzmán, Rafael Chicão, olha aqui, ó, vou te dizer uma coisa. De coração, azul, de aviador. coração. Eu me Óculos de sinto nylon da privilegiada Ray-Ban em que o cara saber que perguntou. tu estás num dia em que tu estás mais Caprichou, bonito, caprichou. mais caprichado e para jantar conosco. Com os amigos aqui, tu sabe, né, Magda? Que eu usar um óculos é um deboche, porque meus olhos é verde oliva, é o verde mais verdade. difícil que tem. É militar, Aquele do então? tigre asiático. É, do militar. tigre A asiático. mulher olha assim, ela fica hipnotizada, assim. Tá match. Tá, tudo Samete. isso para jantar conosco, para comemorar o aniversário De Vitorino, que é ingrato comigo, né? Aliás, até já anunciei. O Chicão vai estar lá e vai dar autógrafo pela módica quantia de R$10. Quem quiser pegar autógrafo Chicão, daqui Tá, a só que pouco... tu deixa a gorjeta lá hoje. Daqui a Tá? pouco. Parou! E É sempre eu que dou e tu gorjeta. vai pagar a bebida, entendeu? Não, isso eu já O anunciei. Charim disse que só eu e a Jéssica, que eles acham o casal mais VIP da bancada, não vai pagar a bebida. O Opa, Alexandre sério, disse. Alexandre? Os dois tomou água mineral. É claro. Olha aqui, ó. Eu também sou tomava mineral. Eu tomo só Gente, vamos Coca-Cola. voltar para o programa, mas depois a gente recebe aqui. Olha aqui, ó. Eu quero voltar a falar do Donald Trump, que enquanto vocês falavam, eu ia fazer um comentário e depois mudamos de assunto. Mas mais um escolhido, né, para compor, integrar o staff do presidente, do futuro presidente Donald Trump, ou do presidente Donald Trump, não concorda com suas declarações. Nomeada para chefiar a Secretaria de Educação, a empresária Betsy DeVos afirmou que atitudes citadas pelo presidente eleito, sim, configurariam assédio sexual.
todos as pessoas que integram o governo, elas passam por uma sabatina, como se diz, né? Eles chamam de audiência. Então, ela passou por uma audiência no Senado dos Estados Unidos, assim como outros também que integram o gabinete de Donald Trump. E ela foi mais uma das indicadas por este presidente eleito, né? Que diverge das suas opiniões durante a sabatina do Senado. A declaração dela é assim, ela foi questionada sobre uma gravação de 2005, em que o presidente eleito disse que poderia fazer o que quisesse com as mulheres. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, já discutimos, cada um já deu a sua opinião, enfim, né? E que ele disse que poderia beijar qualquer mulher, agarrar qualquer mulher, independente se elas consentissem ou não. E ela disse que... Ele disse essa barbaridade? Falou. Claro. Ele disse o seguinte... que não disse bem assim. Não, que quisesse com as mulheres, como agarrá-las e beijá-las sem consentimento. Em função dele ser famoso. Foi isso que ele disse. Em função dele ser famoso, dele ser... Que ele quis dizer o seguinte, que todas as mulheres gostariam de ser beijadas e abraçadas. Sim, como o Chicão falou agora, que ninguém resiste aos olhos verdes dele. Exatamente. Meu apelido é Manjar dos Deuses. Mãe de quem? Mas algumas resistiram e entraram com ações contra ele. Exatamente. Nem todas quiseram. E aí ele, perguntado mais uma vez o que ele achava, ele disse que todos os seus indicados para o gabinete, eles podem ter as opiniões que eles quiserem, desde que eles apresentem os resultados ou que eles preencham ou que alcancem as expectativas que eles têm de cada um na sua função. Mas é mais um que vai trabalhar com ele e não concorda com o falastrão que é Donald Trump. Agora à tarde, por volta das 17h30, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte entrou no complexo penitenciário. Graças a Deus não houve confronto, os presos recuaram. E o Rio Grande do Norte, está falando Natal, né? Em Natal, Rio Grande do Norte. Os presos recuaram, não se ouviu tiros, teve um incêndio que eles provocaram para que a fumaça atrapalhasse um pouco a entrada dos policiais, mas eles entraram, não encontraram resistência e parece que as primeiras informações que se tem de lá é de que o presídio já está dominado, já estão entrando funcionários e técnicos lá para fazer recuperação de algumas áreas e os presos começaram a passar por uma triagem. Menos mal que nós não presenciamos um novo Carandiru, porque teve tudo para acontecer isso. Os presos montaram barricadas, estavam preparados para enfrentamento com o Batalhão de Operações Especiais, mas isso acabou não acontecendo. E a Rádio Pampa de Porto Alegre, de forma exclusiva, transmitiu ao vivo, porque uma repórter de uma emissora de Natal, que estava na frente do presídio, a gente botou ela no ar pelo celular e ela narrou a entrada da polícia hoje, claro, narrou a entrada da polícia e eu fiz algumas perguntas. Foi a Rádio Cabugi? Não, foi a rádio. Ela era repórter, não era repórter de rádio, repórter de jornal. De jornal. E mais uma menina extremamente inteligente participou e ela foi dizendo o que estava acontecendo. E ela chamou a atenção de que não existiam armas de fogo nas mãos dos presidiários, somente armas brancas, estiletes, facas e coisas assim. Então ela disse: olha, se eles resistirem, vai ser um massacre. Mas não, isso não aconteceu. As próprias barricadas, à medida que a polícia alinhou para entrar no presídio, as barricadas que tinham sido montadas pelos presos, eles mesmos removeram e acabou tudo terminando bem, graças a Deus. Agora, foi constrangedor, né, Mari? Porque nas últimas 48 horas, quem dava as ordens ao governador do estado do Rio Grande do Norte era o comando dos presos. Eles diziam: olha, tem que tirar o preso tal e tal e tal daqui, mandar para não sei que tal lugar, e nós queremos o preso tal e tal que está em tal lugar, traz ele para cá. E o governador estava fazendo. Mais uma vez, eu tenho que falar que o senhor Chicão Tofani tem razão quando ele diz que tem que fazer um acordo, eu vou ser obrigado. Eu vou ser obrigado a concordar. Mas hoje não teve negociação nenhuma e eu não sou favorável. Se não tiver negociação nenhuma, tem que entrar lá dentro com um avião
e largar uma bomba. Não vai fazer pedidos humanos, eles não deram um tiro, entraram, dominaram, separaram, estão fazendo a triagem, a polícia espera até entre 9 e 10 da noite ter terminado a triagem, a separação, vão ver quais são as galerias que estão em condições de colocar os presos e vão iniciar o processo de recuperação amanhã. Eu estou comemorando não ter acontecido mortes, não ter acontecido carnificina, porque tinha tudo para ser um Carandiru. Porque a cena verdade. que se viu... Eu achei que era isso que ia acontecer de manhã, pelo que eu vi. O Batalhão de Operações Especiais alinhou com arma pesada. E vamos entrar. Apesar, com os escudos na frente, cacetete, e os de trás com arma pesada. Ia ser uma chacina. Eu conheci o Coronel Ubiratã. Coronel Ubiratã. Foi o cara do Carandiru. Carandiru. O Coronel Ubiratã ordenou aquele massacre todo. Ele foi morrer nas mãos da namorada, hein? Que horror, que horror, que horror. É pra te ver o poder letal que tem uma mulher. Pra ver como é que a namorada... Ai, para, não tem nada a ver. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite. Até lá.